melhor presente de Natal? E nós vamos trabalhar hoje, meditar um pouquinho mais hoje sobre um tema, falando de presente mesmo. Um presente humilde. Um presente humilde. E para isso, eu convido você, meu querido, a abrir sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Você pode abrir a sua Bíblia impressa, a sua Bíblia digital, você pode acompanhar aqui no telão, como for melhor para você. Da melhor maneira possível que você possa prestar atenção e não se distrair. Até falando em não se distrair, põe seu celular no modo silencioso lá, não deixa a notificação, tentar distrair você daquilo que Deus quer falar aí ao seu coração. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e eu quero que você faça uma breve oração. Faça uma breve oração aí onde você está. Fala: Deus, o que o Senhor quer falar comigo dentro dessa temática ou nesse texto? Faça essa breve oração. Deus eterno, louvamos teu nome, Senhor. Bendizemos ao Senhor nessa manhã. Deus, e pedimos e clamamos, em nome de Jesus, vem e fala conosco, Senhor. Deus, queremos ouvir a Tua voz. E eu peço, Deus, que o Senhor fale, Deus. Fale ao nosso coração, fale, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos aqui. E que o Senhor use, Deus, em nome de Jesus, a minha vida. Eu me coloco, Deus, nas Tuas mãos, ó Deus. Eu reconheço que não sou nada, eu sou só vaso. E um vaso de barro. E eu peço, Deus, que mesmo sendo um vaso de barro, eu possa estar transbordando, ó Deus, do Senhor, na vida dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, certa ocasião, um pastor foi convidado para uma festa de aniversário de uma criança. Eu gosto de ir em festa de aniversário, principalmente de criança. Sempre tem docinho, sempre vai ter um brigadeiro, um docinho gostoso, salgadinho, delicioso. Ah, é tão bom. Mas certa ocasião, esse pastor foi convidado para uma festa de aniversário de uma criança. E daí, na ocasião em que a criança recebeu os presentes, ela começou a abrir os presentes. E os convidados que estavam ali, estavam todos assistindo aquela criança abrir presente por presente. Presente após presente, ela pegava os presentes e começava a abrir, caixa por caixa, pacote por pacote, presente após presente. Mas ficou muito claro que aquela menina, ela desejava um presente específico, e que ela acabou não ganhando no seu aniversário. Enquanto ela abria pacote por pacote, os que tinham levado os seus presentes estavam acompanhando aquela cena, meio que com um sorrisinho amarelo, meio sem graça, porque todos perceberam que ela queria um presente específico. A situação embaraçou a todos os que estavam ali.
mas principalmente aos pais daquela menina. A menina recebeu vários presentes, mas ela só conseguia pensar em um único presente, e era justamente o que ela não tinha recebido. Terminada a festa, esse pastor, dirigindo o seu carro, vai embora para sua casa e, refletindo um pouco, pensava naquela situação tão constrangedora, naquela terrível situação. E no quanto aquela menininha talvez fosse tão ingrata e mimada. Foi então que o Espírito Santo virou para ele e disse: você se acha muito diferente dela? Você se acha muito diferente daquela menina que você pensava ser ingrata? A palavra de Deus nos diz, no profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 2, que fala que Cristo, o Messias, o Salvador, ele é tido como o servo sofredor. E o profeta fala do Messias que ele não tinha boa aparência, nem formosura, e não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso. Quantas vezes eu e você não nos portamos como essa menina ingrata e mimada? Quantas vezes não nos portamos como uma criança, que muitas vezes recebe presentes tão importantes, e muitas vezes nós recebemos o presente mais precioso. Nós, como filhos de Deus, Jesus Cristo veio a nós, a mim e a você, como um presente precioso demais. Mas nós continuamos abrindo pacotes após pacotes. Recebemos a Cristo como nosso maior presente. Mas a nossa vida, mas o nosso dia a dia, continuamos querendo abrir pacotes após pacotes. Mesmo sem merecer, Cristo veio a nós como um presente. E esse presente, ele veio à terra não como algo da terra, não como algo terreno. A obra de Cristo não começou aqui. A obra de Cristo, ela começa no céu, na eternidade. É o próprio Deus que nos tempos eternos já sabia tudo o que ia acontecer e já tinha planejado a sua vinda a esse mundo. A obra de Cristo, ela começa na glória. A obra da salvação começa na eternidade. E o texto de Filipenses, no versículo 6, fala que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou algo que ele deveria segurar e não abrir mão. Não, eu permaneço, eu estou na forma de Deus e não vou abrir mão dessa forma, não vou abrir mão de toda a minha glória. Pelo contrário, a gente vê que Deus, ele se fez como um presente humilde à humanidade. É o Deus que existe na forma de Deus. Ele deixa a sua glória. Por isso que o texto fala que existindo na forma de Deus, ele deixa a forma de Deus. E agora ele se rebaixa na forma humana.
É o Deus que deixa o céu. É o Deus que deixa a adoração dos anjos, a glória dada a Ele em toda a eternidade para se tornar um ser humano. Para se tornar um ser humano. E como figura humano, Ele não simplesmente foi um humano, talvez tão importante, talvez tão bem visto. Ele deixa a sua glória, assume a figura humana, e ainda como ser humano, ele se torna o menor, o mais humilde dos homens. Ele assume a forma de servo. Ele assume a forma de servo. Nós não gostamos de presentes simples. Nós não gostamos de presentes que muitas vezes não nos chamam tanto a atenção. Por isso a gente vê cada vez mais pacotes lindos, fitas, laços, sacolas, cada vez mais bem produzidos. Por quê? Porque queremos algo que nos chame a atenção. Mas era preciso que o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, se rebaixasse ao nível mais baixo do ser humano. Ao nível mais baixo do ser humano. Sabe para quê? Para que ele pudesse representar toda a humanidade. Para que ele pudesse ser o representante de todo ser humano, até do mais simples, até do menor. A palavra de Deus nos diz que ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. E aqui esse servo não é alguém só que serve, talvez bem vestido como um garçom, ou talvez um prestador de serviços com uma camiseta polo, bem arrumadinho e cheiroso. Mas quando ele se esvazia de toda a sua glória, ele se esvazia de si mesmo e assume a forma de servo. E quando diz aqui servo, aqui no grego, a palavrinha original aqui é a mesma palavra para escravo. É a mesma palavra para escravo, o menor dos seres humanos. Diante de toda a sua vida, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Falando em servir, obrigado, meu querido. Gente, uma salva de palmas para o nosso irmão aqui. Obrigado, Flávio. Diante de toda a sua vida, Jesus não veio para ser servido, mas ele assume tanto uma figura de servo, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que diz Mateus 20. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E uma das passagens talvez mais marcantes para a figura de servo foi uma passagem que nós lemos logo no começo do culto, em que Jesus recebe seus discípulos. Ele está preparando ali aquele ambiente, a ceia, tudo ali, e ao receber esses discípulos, cadê o servo para lavar os pés? Cadê o escravo, o servo de nível mais baixo daquela casa, para lavar os pés dos convidados? O próprio Cristo assume a forma desse servo e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Essa era a função do servo mais simples.
do servo mais humilde. Ele se rebaixa, sai da sua glória, já se torna homem. E como homem, ele se torna o mais simples, o mais humilde de todos. Talvez você possa pensar, por que tanto? Por que Deus deixou tudo isso? Por que se humilhou tanto? Em João capítulo 13, que é o início do texto do lava-pés, o evangelista lhe diz o porquê. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Rei da Glória veio lavar pés empoeirados de homens pecadores, porque os amava. O Rei da Glória, ele veio até nós, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, porque ama você, porque ama você, porque ama você. Esse é o esvaziar. Ele deixa tudo, ele abre mão de tudo. E quando falamos que Jesus nos amou, e nos amou até o fim, nós estamos falando que esse amor, ele foi até o fim, em duas esferas, tanto na essência, quanto na abrangência. Deixa eu explicar um negócio para você aqui. Quando fala que o amor de Jesus foi ao fim, tanto na abrangência, ele não foi até uma parte, ele não amou até uma parte, ele não amou até determinado momento, mas ele amou até o fim, do começo ao fim. E quando fala que ele nos amou também até o fim, na essência, não significa que Jesus, ele nos amou bastante, ou ele te amou muito. Ah, você é muito amado por Deus. Não, ele te amou até o fim. Ele te amou até o fim, até as últimas consequências, até se esgotar, até o esvaziar. Você sabe o que é amar até esgotar? Você sabe o que é amar até esvaziar? Ele se esvaziou totalmente de si, porque te ama. Se você sair daqui apenas com essa mensagem, já me dou por satisfeito. Ele se esvaziou, porque ama você. Certo dia, o Senhor Jesus estava observando, estava lá no templo, e ele estava observando as pessoas entregarem as suas ofertas. Interessante, né? Jesus ficar olhando as pessoas darem suas ofertas. Jesus não estava olhando a quantidade de dinheiro, não era isso. E de repente chegavam algumas pessoas lá, tocando trombetas, fazendo alarde, e depositavam aquele saco de dinheiro lá, e as pessoas aplaudiam, olha, era falado. E de repente vinha outro, talvez com um pouco menos, mas depositava ali a sua oferta diante do altar. E Jesus só observava. Até que veio uma senhorinha, uma mulher idosa, uma viúva, pobrezinha. Enquanto todos já tinham dado muito dinheiro, muitos recursos, bem, talvez aquela senhorinha um pouco até envergonhada, constrangida ali, meio
querendo até se esconder, e deposita ali no gasofilácio 2 moedinhas. Essa mulher chamou a atenção de Jesus. Essa mulher chamou a atenção de Jesus. E Lucas 21, a partir do versículo 3, diz que em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Olha por que Jesus está falando, por que ela deu mais? Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa mulher deu tudo. Eu pergunto para vocês, o que sobrou dessa mulher? Porque ela deu todo o seu sustento. O que sobrou? Não sobrou nada. Enquanto todos deram daquilo que sobrava. Quando a gente vê o Senhor Jesus se esvaziando de si mesmo, assumindo a forma de servo, e não sobrando nada dele, totalmente vazio, não possuindo nada, nós vemos que essa viúva, ela tipifica aquilo que Cristo representa para nós. Deu tudo o que possuía, tudo. Sabe o que isso nos mostra? Não é o que damos que demonstra o nosso amor. É o que sobra. Não é a quantidade daquilo que você dá que demonstra o seu amor a Deus, mas o seu amor a Deus, ele é medido com aquilo que sobra de você, com aquilo que sobra da sua vida, porque foi assim que o Senhor Jesus nos amou. Ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou toda a sua glória, ele se torna um ser humano e se torna servo de nós. Não sobra nada dele, porque ele nos ama. Sabe por que muitas vezes não sobra tempo para Deus na nossa vida? Porque nós não o amamos tanto. Sabe por que nós damos desculpas que não dá para fazer isso ou não dá para fazer aquilo? Porque a gente entrega a sobra. E não tudo, para não sobrar nada. Sabe por que Jesus se esvaziou ao ponto de não sobrar nada? Porque Ele nos amou até o fim. Nós damos tudo por aquilo que nós amamos. Nós damos tudo por aquilo que nós amamos. Qual pai ou qual mãe aqui, se seu filho não estivesse em situação de perigo, não daria sua própria vida? Pois foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele deu tudo. Ele se esvaziou de si mesmo, por amor a mim e por amor a você. Jesus deu tudo, tudo que Ele tinha. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas.
Anjos o adoravam. O universo, os 4 seres viventes, todos se prostravam diante do rei. Mas ele deixa a sua glória e se torna um homem. E como um homem que não possuía nada. Jesus precisou emprestar um lugar para nascer. Uma humilde manjedoura. Jesus precisou emprestar a casa de amigos para pernoitar. Lázaro, Maria, Marta. Jesus precisou pegar um barco emprestado para poder pregar, porque a multidão estava apertando na praia e ele precisou sair um pouquinho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, montou num jumentinho para entrar em Jerusalém, mas nem seu jumentinho era emprestado. Jesus emprestou uma sala, o cenáculo, para cear com seus discípulos. E até na hora da morte, nem o túmulo era seu. Ele se esvaziou. E eu pergunto para você nessa manhã: do que você precisa? O que você mais quer para a sua vida? Quais são os seus anseios? Quais são suas metas? Esse presente humilde, foi dado a mim e a você. E eu pergunto, o que vamos fazer? Esse presente humilde foi dado a mim. Foi dado a você, e o que nós vamos fazer com esse presente? Nós vamos rejeitar e deixar de lado como uma criança ingrata e mimada, procurando outros presentes que possam satisfazer o nosso coração e fazer os nossos olhos brilharem? Ou nós vamos abraçar esse presente com toda a nossa força e dizer: desse presente eu não largo mais, eu não preciso de mais nada, eu já recebi tudo. O que nós vamos fazer? Aplicando isso na nossa vida. Abraçar esse presente é, antes de tudo, abraçar esse presente simples e humilde é, antes de tudo, receber o Senhor Jesus Cristo. É receber esse presente. É aceitar a sua obra, é aceitar a sua salvação. É recebê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador amado. E consequentemente, depois de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, somente aí, consequentemente, abraçar esse presente, é ser humilde e altruísta. É sermos humildes e altruístas. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Tenham entre vocês o quê? O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Paulo fala aqui, olha, tenham entre vocês a mesma mentalidade de Cristo, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mas eu pergunto, como que é o modo de pensar de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho antes, ainda lá em Filipenses, versículos 3 e 4, que são os versículos anteriores, e ele fala que não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa é a tese do apóstolo Paulo, quando ele fala, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E você pode até pensar o seguinte, mas pastor, é tão difícil, como eu vou ter a mente de Cristo?
Nós, quando recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos também, e esse é o selo, esse é o nosso penhor, é o Espírito Santo em nós. Então, se você recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está em você. E sabe o que isso significa? Que se o Espírito Santo está em você, é o mesmo Espírito que habitou o Senhor Jesus Cristo. E se o mesmo Espírito que habitou o Senhor Jesus Cristo habita em você, você também pode ter a mente de Cristo. Você também pode ter a mente de Cristo. Por isso nós precisamos recebê-lo em primeiro lugar. Ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Não adianta a gente querer ser humilde e altruísta, se nós não recebemos o Senhor como nosso Salvador. Porque isso é obra do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que habitava Cristo, agora habita em nós. Ele vai nos moldando a imagem de Cristo, o varão perfeito. Por isso, abraçar esse presente é também ter o caráter de Cristo formado em nós. É a imagem de Cristo sendo moldada e formada na nossa vida. E como que a gente vai ter essa vida transformada, esse caráter de Cristo transformado? O apóstolo Paulo já falava lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós precisamos deixar que a nossa mente seja transformada para que a nossa vida possa refletir a imagem de Cristo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ter a mente de Cristo é ter uma vida transformada, é ter um caráter transformado em nós. Caminhando já para o final, chamo os irmãos do grupo do louvor estarem vindo aqui à frente. E como esse caráter de Cristo pode ser refletido na minha vida e na sua vida? Como que podemos refletir o caráter de Cristo por onde nós estivermos, por onde passarmos? Nós podemos ver ainda na continuidade do lava-pés. O Senhor Jesus, ele vira e fala para os seus discípulos, depois de tudo que ele fez: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Como eu fiz, vocês também façam. E olha como Jesus termina aqui, que bonito. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Bem-aventurados serão, se as praticarem. Eu não sei se você percebeu, mas nós vivemos um dos momentos da história em que mais se investe em entretenimento. Milhões e milhões de dólares são investidos em entretenimento. Somos essa geração que mais investe em entretenimento. Por outro lado, somos também a geração mais triste e ansiosa da história. O Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade. E o texto bíblico nos fala: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados vocês serão. Bem-aventurado não é feliz. Bem-aventurado é mais que feliz.
Ser bem-aventurado é ser regozijante. Ser bem-aventurado é uma alegria abençoada. Bem-aventurados serão, se as praticarem. Você sabia que as pessoas falam que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, não é? E as pessoas falam isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é mentira. Talvez o brasileiro seja o povo mais eufórico do mundo. Porque se está no momento de alegria, ele extravasa alguma coisa ali. Mas no seu dia a dia, é o povo mais ansioso do mundo. Bem-aventurados. Bem-aventurados serão se vocês praticarem isso. Bem-aventurados serão se vocês receberem esse presente humilde. Abraçar esse presente humilde e simples. E fazer disso a sua vida. E não ficar à procura de outros pacotes, outros brinquedos, outros presentes para nos entreter. Qual o segredo da felicidade? Ela não está nos presentes mais bonitos. Bem-aventurados serão, felizes se praticarem, se receberem esse humilde presente. O presente mais precioso e importante que a humanidade recebeu, veio numa humilde embalagem. E eu pergunto para você nessa manhã, você já recebeu esse presente? Você já recebeu desse presente precioso, desse humilde presente? Feliz, bem-aventurado, se vocês viverem isso na sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar?